né? Na verdade, hoje é um dia especial, nós completamos, né, 7 anos de projeto, então essa é a primeira palestra do 8º ano do projeto. Ok? Eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos um site com todos os vídeos das palestras. O endereço do site é www.ifisc, de Instituto de Física de São Carlos, .usp.br/ciência 19H. Okay? E as palestras também são transmitidas pelo canal local da NET, o canal 20, né? E, inclusive, isso é feito por demanda também. Se vocês quiserem alguma palestra, vocês telefonam e eles passam as palestras lá. E os DVDs também estão disponíveis na biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, né? E, bom, eu gostaria de lembrar que esse projeto acontece graças ao apoio que nós temos, né, do Instituto de Física de São Carlos, inclusive na figura do diretor aqui, o professor Hernandes, né, Antônio Carlos Hernandes. Também nós temos 2 CEPIDs, que é o CEPOF, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, o CBME, coordenado pelo professor Glaucio Oliva, né? E há também a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, okay? Que, digamos assim, apoiam financeiramente a realização desse projeto. Okay? E eu gostaria de agradecer também o apoio que nós estamos tendo da assessoria de comunicação do IFISC, né, que tem feito um trabalho muito bom e facilitado bastante a organização das palestras. Okay? Bom, e hoje é um dia especial. Nós temos, inclusive, a tradução em Libras, né, pela Priscila e também pela Michele, né? E também gostaria de lembrar os alunos da Unicep que quiserem, ou outros também, que quiserem o certificado, vocês assinem a lista de presença com a Michele, ok? Daí a Cristiane vai providenciar os certificados de participação da palestra. Ok. Bom, então hoje é um grande prazer, nós temos aqui a professora Vivian Mary Barral Dodd Runjanek, ok? Bom, a professora ela é uma especialista em imunologia e câncer, né? E mais recentemente ela se interessou pelo tema da palestra, né? Que é o ensino de ciências para pessoas surdas, né? E, bom, a professora ela tem uma longa carreira, né, científica. Ela é formada em ciências biológicas pela UERJ, mas daí ela passou um longo tempo na Inglaterra. Ela fez o mestrado e doutorado lá. Ela fez o mestrado no Kennedy Institute of Rheumatology e o doutorado no St. Mary's Hospital Medical School, ambos em Londres, né? E também fez um pós-doutorado no Royal Postgraduate Medical School, também em Londres. E depois ela se tornou professora lá na Inglaterra, na Cardiothoracic Institute, que é o departamento de Clinical Pharmacology, em Londres. E, em 1983, ela volta ao Brasil, para o Centro de Pesquisas Básicas do Instituto Nacional do Câncer, e, em 92, ela se torna professora no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e depois, em seguida, vira professor titular no Departamento de Bioquímica Médica, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela está até hoje. E ela é membro da Academia Brasileira de Ciência, é uma professora bastante reconhecida pelo trabalho que ela tem feito nessas áreas de ciência. Então, com vocês, a professora Vivian. Primeiro de tudo, boa noite para todos. E eu queria agradecer o convite para vir falar aqui. E eu acho que a primeira coisa que nós vamos ter que combinar entre nós é o seguinte, é que eu não sou nenhum expert em surdez. E o que eu venho trazer para vocês é a minha experiência
e não minha expertise, porque eu não quero que ninguém se sinta enganado. Puxa, eu fui lá para saber tudo sobre a surdez e a visão, e não é verdade. Como vocês ouviram até da minha apresentação, na realidade, durante praticamente minha vida inteira, a minha única área de grande interesse foi sempre dentro da área, na realidade, de imunologia e câncer. Foi, né, 40 e tantos anos trabalhando em imunologia e câncer. E, então, eu até acho que eu vou contar para vocês como é que alguém que trabalha em imunologia e câncer um dia decide começar a trabalhar com jovens surdos. Quer dizer, por que isso aconteceu? Mesmo que vocês não queiram ouvir, eu vou contar. Então, é assim. Na realidade, isso aconteceu há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, quando eu fui para a China uma vez. E foi há muito tempo atrás, e foi antes de toda essa abertura da China, foi antes da China virar uma grande potência, é quando a China ainda era chinesa. Mas já tinha acontecido o Nixon e o Mao Tse-tung jogar aquela partida de ping-pong que só os mais velhos é que lembram, que era uma coisa política para dizer que eles iam conseguir encontrar comunicação entre eles. E já tinha acontecido o absurdo dos absurdos para a China comunista de Mao, que é que a Coca-Cola, vocês podem imaginar um exemplo maior do capitalismo do que a Coca-Cola, tinha se instalado na China e feito Coca-Cola na China, que também é em desacordo com tudo. Então, essas coisas já tinham acontecido, mas a China ainda não tinha se aberto para o Ocidente, é como eles falavam. E nós fomos convidados pela Academia Cínica, a Academia Chinesa de Ciências, para ir para lá. E o voo era longuíssimo e trocava avião de cá para lá, de lá para cá, mudava, tinha conexões. E nós conseguimos chegar no aeroporto de Beijing 9 horas antes da hora esperada. Não me pergunte, até hoje eu não sei como é que isso aconteceu, mas lá estávamos nós, né? Eu e Leopoldo, os únicos ocidentais, né, no aeroporto de Beijing, na China, quer dizer, os únicos ocidentais junto com um quarto da humanidade. O quarto da humanidade lá está tudo lá naquele aeroporto, naquele domingo, que era a única coisa que eles tinham para fazer. E aí eu, de repente, descubro que, imagina, a gente viaja o mundo inteiro, então você acha que fala inglês, fala francês, fala portanhol, se vira com o italiano, e de repente você chega num lugar em que tudo é desconhecido. Não tinha um único ser com um quarto da população do mundo lá que falasse qualquer língua que não fosse chinês, né? Não tinha nenhum símbolo visual que me permitisse entender o que quer que seja daquele aeroporto. Tudo isso já mudou, né? Então, por exemplo, 8 horas depois eu não conseguia achar o banheiro. Não tinha uma mulherzinha na frente, nem um homenzinho, nem escrito nada, quer dizer, deveria estar escrito em chinês, né? Então, você não descobria nada, e eu me senti totalmente perdida. E aí, eventualmente, também era verão, né? E a gente estava morrendo de sede, e não conseguia nem distinguir, compreender se tinha um restaurante. Não tinha, né? Naquela época não tinha, mas tinha no outro andar uma mesa comprida e um homem de trás da mesa, e veio um chinês e falou, Sprite. E eis que uma garrafa de Sprite, que a Coca-Cola já estava lá, é dada para o chinês. Eu disse, pronto, vou caprichar na pronúncia, Sprite. Aí a garrafa de Sprite aparece. Passamos um mês na China bebendo Sprite, né? Sprite, não era Sprite. E aí eu realmente me dei conta da grande barreira que existe quando você não consegue se comunicar. Para mim, aquilo foi uma vivência extraordinária. Eu nunca antes, eu achava que eu podia ser largada em qualquer lugar do mundo, que eu ia conseguir me virar e sobreviver.
interagir e descobrir um mundo em que a interação, para mim, estava impossível. Aquilo me marcou muito e ficou de trás da minha mente. E eu pensei, naquela época, o que não deve ser a gente ser um surdo no mundo dos ouvintes. Porque, nesse momento, a gente mexe com uma das coisas mais importantes da natureza humana, que é a comunicação, né? E a comunicação de alguma maneira, mas principalmente porque é o que a grande parte das pessoas utiliza, a comunicação através da fala. Então, isso me, não sei, eu quis entender como é que era esse processo, como é que isso acontecia. E, junto com isso tudo, no Rio de Janeiro tem o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E os meninos surdos ficam em frente ao Instituto e eles têm sinais lindos, né? E eu também achava que os sinais, né, a Libras, a língua brasileira de sinais, era uma língua tão pictórica, tão bonita, né? E eu fui ver na universidade, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro não havia surdos. Né? Certamente, no Centro de Ciências de Saúde do Rio de Janeiro, não havia surdos. A surda, porque toda vez que eu falava não tem surdos, tinha a surda que tinha sido transferida de algum lugar e que estava em Belas Artes, porque Belas Artes ela conseguia ser uma artista sem precisar de um grau maior de comunicação. E isso nem era abordado, a ausência de surdos lá, porque o surdo é invisível, gente. O cego, você vê, você tropeça nele, você tem vontade de ajudá-lo, né? Às vezes até desagradável, porque as pessoas se tornam até meio coitadinho, que é uma situação horrorosa, mas os cegos estão lá. O cadeirante, com toda certeza. Mas o surdo, ele é invisível. O máximo que você acha é que ele é mal educado, porque ele, às vezes, tropeça sem querer em você e não fala desculpe, nem nada assim, né? Isso é uma situação complexa, mas que talvez explique um pouco do isolamento do surdo da sociedade. Tá? E eu acho que esse isolamento existe também porque nós, ouvintes, né, nos sentimos ameaçados por não conseguirmos nos comunicar. Nós é que não conseguimos nos comunicar, porque eles se comunicam entre eles. Mas o fato de nós não conseguirmos ameaça aquilo que a gente acha que nós conseguimos fazer isso, né? E como é que agora tem essa falha na comunicação. Tá? Então, eu acho que isso tudo foi se juntando e, em adição, quer dizer, se concretizou num determinado momento. É o seguinte, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem o professor Leopoldo Demes, que tem todo um projeto, ele também é bioquímico, ele também faz isso nas horas vagas, se é que a gente tem hora vaga, né? Mas, enfim. E ele tem todo um projeto de ensino de ciência para, normalmente, jovens carentes ou com baixa renda, de escola pública do nível médio. E esse projeto é para levar para a universidade esses meninos e ensinar a ciência para eles fazendo ciência. Não ciência de palestras, não, mas o viver ciências, porque ciência é um processo, né? Não é o produto da ciência é o conhecimento, a tecnologia, mas a ciência é o processo de descobrir, de questionar, etc. E esse curso que o Leopoldo fazia para crianças ouvintes do nível médio, eu participei desse curso anos e anos, eu achava aquilo maravilhoso, porque o jovem chega lá e tem um tema.
E ele é que faz as perguntas daquele tema. E se ele não quiser perguntar nada, também ele entra e sai sem nada. É ele quem pergunta, porque o questionamento tem que vir da gente. A ciência é assim, é questionar, é perguntar, é buscar, né? E depois que ele pergunta, ele espera que a gente vai responder, a gente também não responde. Somos todos assim, mudos, né? Então, a gente não responde nada e, quer dizer, a gente diz um pouquinho, a gente pergunta, e como é que você responderia essa pergunta? Então, ele tem que responder de uma maneira experimental, não é procurando em livro, na internet. Então, ele tem que sugerir como é que ele oraria. Ele não precisa saber técnicas para resolver o experimento. Ele tem que me dizer que ele quer, eu acho que tal coisa faz tal coisa. Aí eu pergunto, mas como é que você poderia me provar que faz? Aí ele pensa, se fizer, ele não anda, ele não mexe. Então, qual é o experimento que se faria para mostrar? E ele faz o experimento, ele vê a resposta, ele descobre, nenhum de nós conta o que é, ele descobre a resposta. Então, é um grande método para ensinar, porque depois que a gente faz isso, é irrelevante o tema. Você descobre que você pode descobrir as coisas, que é o ponto importante. E, num dia, juntando essas coisas todas na minha cabeça, eu disse, meu Deus, isso é perfeito para o surdo. Porque o surdo não tem que ficar sentado ouvindo uma palestra, né? Ouvindo. Não ouve. Mas sentado numa sala de aula para uma palestra, ou tendo que ouvir uma palestra interpretada em Libras, por mais heróicos que sejam os intérpretes. Depois de algum tempo, é muito cansativo você ficar olhando. Ele vai ser o próprio ator do processo. Ele vai ser capaz de questionar, porque isso, ele é questionador, ele vai questionar. Raciocinar, ver, encontrar a resposta sem eu ter que dizer nada. Não é? Então, foi assim que o projeto começou, e eu já até esqueci que eu tinha que passar slides. Mas, né? Então, foi quando eu tive essa ideia. Eu disse, eu vou transformar isso que está sendo feito para surdos. Então, lembrem-se, eu não conhecia nada do jovem surdo, mas todos nós trabalhamos em ciência, sabemos que se a gente tem uma ideia, um questionamento, a gente vai e faz, né? E depois a gente vai ajustando para encontrar o caminho. E eu fiz, e a ideia era, vamos oferecer curso para surdo. Né? E eu achei que ia ser muito fácil. Ia ser igual de ouvinte, porque a gente não tinha que falar muito, e que bastava ter um intérprete de Libras. Né? Eu não conhecia nada deles. Né? Aí, decidimos fazer o primeiro curso. Levamos um susto horroroso. Descobrimos que era muito mais complexo disso tudo. Tá certo? Encontramos inúmeras dificuldades. Algumas dificuldades eram previsíveis. Por exemplo, a primeira, que nós tínhamos certeza, é que o grupo ia ser muito heterogêneo. Né? Nós teríamos pessoas... Lembrem, eu não sei se vocês se dão conta, o termo surdo, mudo, não é mais utilizado porque o surdo só não fala porque ele não escuta. Não é que ele tenha algum problema no centro da fala ou na sua capacidade fonética, tanto que se ele ficar anos com fonoaudiólogo, ele vai conseguir aprender e proferir sons. Mas a maior parte, eu vou dizer, de todos os meninos que eu trabalhei, eles não falavam. Pelo menos não falavam com a capacidade de uma conversação. Eles poderiam proferir algumas palavras, etc. Então, isso não é porque eles não possam, é porque eles não escutam. Isso tem que ficar muito claro. Claro que nós imaginávamos que haveria uma dificuldade de comunicação. Em nenhum momento
eu achei que agora eu vou ter uma população de jovens surdos e não vai ter dificuldade de comunicação, quando exatamente o problema que eu estou tentando abordar é esse. Então, isso para mim não foi uma grande surpresa, mas a grande surpresa que eu tive foi verificar que eles tinham um desconhecimento total, ou quase total, da língua portuguesa. Eu estou vendo um grupo aqui sentado e não sei se eles têm esse problema com a língua portuguesa, mas certamente é um problema universal. Porque depois que nós encontramos esse problema, eu disse, puxa, nossas escolas, né, porque a gente põe a culpa sempre nas nossas escolas nem conseguem ensinar o português para os alunos surdos. Aí eu descobri que esse problema existe no mundo inteiro. Na Suécia, a Suécia foi o primeiro país do mundo que aceitou a língua sueca de sinais como a língua do país, né? No Brasil foi em 2002, né? 2002 só. Na Suécia foi logo depois da guerra. Logo depois da guerra, eles aceitaram que, em paralelo com o sueco, você tem o sueco, a língua nacional, e tem a língua de sinais suecas. Então, todos os lugares você tem que ter as duas línguas sendo sempre apresentadas. Tá certo? Até lá, há uma dificuldade na leitura e na escrita da língua muito grande. Mas eu não imaginava isso. Eu imaginava, bom, se eu não conseguir me fazer entender, ele não conseguir... A gente escreve, né? A gente escreve. Até ver que a gente não escreve. Quer dizer, tá? E isso é muito importante, porque... o Brasil tem essa mania de fazer campanhas, de tomar ações, mas eles não vão perguntar aos interessados se aquilo interessa a eles. Então, decide-se que vai colocar legendas. As legendas da televisão, closed caption, eu só assisto televisão sem som. E também aprendi Libras, mas eu sou muito ruim. Tá? Mas consigo me comunicar, consigo um mínimo, né? Mas vocês já tentem ler closed caption, só closed caption, tirar o som e ler os closed captions. Primeiro está tudo errado, né? Tem erros de português horrorosos. E depois é numa velocidade que inacreditável. Você perde uma quantidade de palavras muito grande no closed caption. Então, imagine uma pessoa com dificuldade de leitura na língua portuguesa encontrar que os closed captions vai resolver o problema da vida deles. Não vai. Né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse problema da língua adiante. Né? Aí eu também tinha achado que a gente tinha um intérprete, ela e ela. Né? Mas acontece que, quando chega a hora da verdade, a gente fica muito assustado se será que o intérprete está dizendo a mesma coisa que eu quero dizer. Né? Então, eu não sei se, no início, eu ficava muito desconfiada. Disse, eu tenho certeza que ele não está passando tão bem quanto eu conseguiria. Eu faria muito melhor. Olha lá, eu garanto que ele não entendeu porque ela não contou como eu contaria. Isso é impossível. Na realidade, tem que ter uma relação total de confiança entre você e o intérprete. São línguas muito diferentes, uma língua visoespacial gestual, gente, que é numa região do cérebro diferente. Quer dizer, a região de linguagem é igual, mas é totalmente diferente. Ele tem que ouvir uma língua, traduzir para uma língua que tem uma estrutura semântica totalmente diferente, uma estrutura gramatical diferente. Quer dizer, eu estou falando o verbo agora, ela tem que ouvir a história inteira para colocar o verbo antes. Né? É muito diferente isso. Né? É uma coisa muito heróica. Já é difícil você ser um tradutor simultâneo de duas línguas. O que é ser tradutor simultâneo de línguas diferentes é muito complicado. Mas, na realidade, eu vou falar um pouco mais sobre o papel do intérprete nessa relação. Um outro problema enorme foi a falta de conhecimento básico. Né?
os jovens chegavam para nós com uma falta de conhecimento de base muito maior do que o equivalente de escola pública ouvinte, né? E eu também vou falar um pouco sobre isso. A outra grande descoberta que nós fizemos é porque eu achei, bom, o intérprete vai traduzir para Libras, né? Pronto, está resolvida a questão. Não tem quase termos científicos em Libras. Libras é uma língua viva, né? A língua viva, basta vocês pensarem em informática, todos vocês, né? Até nós vivenciarmos informática, computadores, era digital, nós não tínhamos palavra para nada disso, porque ficava lá entre o pessoal do exército americano. Quando a rede atingiu todos nós, a The Wide Web, todo mundo passou a falar coisas horrorosas como deletar, né? Enfim, todos aqueles termos horríveis que a gente usa, porque nossa língua não tinha, mas a gente sentiu necessidade. O surdo brasileiro, e o surdo na Inglaterra, e o surdo sueco, que são os que eu conheço bem, eles ficaram muito à margem da sociedade científica. Então, a língua deles não precisou de ter vários termos, tá? Durante muitos anos, eles estavam à margem disso. Então, os termos científico-tecnológicos são muito pobres. E o intérprete não pode, eu sempre dou esse exemplo, traduzir energia pelo inglês energy. O intérprete não precisa saber o que é energia. Aliás, eu não sei o que é energia até hoje, né? Mas nós temos físicos aqui. Mas ele não precisa saber, porque ele pode traduzir daquela palavra para outra que existe. Mas e se não existe? O intérprete vai ter que conceituar aquela palavra que não existe. Quer dizer, enquanto eu falei a palavra, ele vai ter que, nesse meio tempo, explicar. E aí ela disse isso, isso e aquilo, porque essa ideia de soletrar não traz conceito nenhum, ainda mais para quem tem deficiência na língua portuguesa. Não adianta nada soletrar, né? Então, isso é um problema agravante que existe também. A outra coisa interessantíssima que eu acho é eles têm uma organização diferente do pensamento, vocês têm. Vocês nem sabem que tem, mas tem. E é algo além da língua ter levado uma organização. É algo que vem com um processo de memória, que eu não sei muito bem, mas vários grupos estão estudando, e é interessantíssimo, é uma coisa muito interessante. O nosso trabalho a gente quer adaptar para a escola regular, e sem querer ofender ninguém, tem barreiras culturais e religiosas, às vezes, principalmente no ensino de ciências. E logo no meu primeiro curso, a gente estava dando sobre câncer, e aí as células de câncer são células malignas. Pois é, malignas aí é do diabo. Aqui não. No Rio de Janeiro, maligna só tinha que ver com maligno do diabo. Ninguém queria olhar as células malignas no microscópio. Todo mundo faz. E eu lá, meu Deus, vão olhar, né? O negócio é tudo olhar, fazer. E até eu descobri que os malignas eram malignas, olha, custou. Aí nós combinamos um outro nome hoje em dia, nós temos até um sinal gerado, etc. Porque no Rio é igual. Tá? Então, alguns números. Eu não sou nenhum expert em jovem surdo, né? Hoje já está, isso aqui está um pouco defasado, porque isso era da tese de uma aluna minha de mestrado, mas os surdos que a gente teve acesso agora são cerca de 200. Tá certo? Mas essa estatística são desses 177. Então, quando eu estou falando dos surdos, eu estou falando desses que eu conheci. Não é? Não me imaginem que isso
represente toda a humanidade de surdos. Mas eu posso garantir para vocês, pelo que eu leio de outras áreas, de outros grupos, que realmente é muito parecido. Tá? Aqui eu tenho surdos tanto do Instituto Nacional de Educação de Surdos, como de escolas inclusivas, mas a maioria vem do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Dentre esses alunos, a estatística é de 177, 90%, 89%, eles ficaram surdos entre 0 e 3 anos de idade. O que significa? Ficaram surdos antes de possuírem uma linguagem. Não é verdade? Ficaram surdos numa fase muito precoce. E tem uma coisa, infelizmente, que a gente viu muito, porque a gente entrevistou mães também, e eu sou mãe, sou avó, sou mãezona, avózona, tudo isso, né? E no momento que a gente põe aquele bebê gostosinho no colo, a coisa que a gente faz é não só falar com aquele bebê as maiores besteiras do mundo, mas, por exemplo, a gente vai para o interruptor, vai ver que o bebê nem quer isso, né? Mas a gente fica, acende a luz e aponta a luz, apaga a luz, acende a luz, luz, aí joga a bola, bola. Vai ver que ele está querendo se livrar daquela história que a gente fala, olha o uau-uau, olha o cachorrinho. Olha. No momento que a mãe ouvinte sabe que o filho é surdo, bebezinho ou pequenininho, ela deixa de falar, porque na cabeça dela ele não escuta. Então, não precisa mais falar. Quer dizer, até para oralização, até para a pessoa surda poder oralizar bem e fazer uma leitura labial, ele tem que, em alguma fase, ter associado luz, o movimento com o que você está apontando, bola, bola. Mas a mãe acha que acabou, né? Isso nós entrevistamos muitos pais, não é só um. E eles ficaram surpresos quando eu disse, mas por que vocês param? Mas ele não escuta. Não, gente, a relação tem que continuar mesmo. E aí vem o mais triste, a idade com que aprendeu Libras. Né? Eles não têm linguagem, eu não sei se é o caso de vocês, se eles ficaram mais tarde, mas a maioria dos nós são todos surdos profundos, isso eu esqueci de dizer. Eu só trabalho com surdo profundo, surdo que não consegue ouvir a própria voz ou a voz humana, não consegue distinguir a voz humana, são surdos profundos. Tá? A idade em que ele aprendeu Libras, portanto, antes disso, ele não tinha uma língua. Né? A 64%, mais de 6 anos. Na idade que as crianças estão sendo alfabetizadas, que é hoje em dia aos 4, 5 anos, essas crianças ainda não têm uma língua. Surpreende alguém que tem dificuldade na língua escrita? Não. Começam muito mais tarde, claro. Você, para aprender uma língua, você tem que conhecer alguma língua. Até para entender o que língua é, né? O que é. Isso, para mim, foi o mais triste. Pode não ser a realidade do mundo, pode ser a realidade da minha amostra, mas isso... Quantas pessoas da família sabem Libras? Né? 28%, ninguém da família conhecia Libras. 34%, uma pessoa da família conhecia Libras. 62% desses meninos e meninas vivem em isolamento familiar. Ao ponto de eu ter pessoas que as mães telefonavam para mim ou telefonavam para o INES para nós darmos um recado para o filho. Quer dizer, se fosse uma coisa mais complexa, né? Porque, é claro, toda família cria um código de comunicação.
E aí eu não quero ofender os surdos, não estou comparando, mas quero dizer que código de comunicação você cria até com seu cachorro. Quer dizer, você cria códigos de comunicação. Tanto que ele entende você, como você entende ele. Aliás, o cachorro da minha prima ficava super nervoso na hora que alguém da casa dizia, nós vamos sair. Aí então, ela passou a falar em inglês, we are going out, para não deixar o cachorro nervoso. Em breve, ele já sabia, we are going out significava que eu sair. Aí ela decidiu não tentar ficar mudando de língua, porque a gente teria um cachorro que entenderia várias línguas, nós vamos sair em várias línguas. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que existe um código de comunicação que você pode criar que é independente da língua. Quer dizer, de sinais que você inventa ou combina entre seus familiares, mas isso é diferente de uma língua, né? E eu acho que todos vocês já viveram a experiência de... Bom, não sei se todos, mas vocês pensam em uma língua. Se algum de vocês forem para fora, num outro país que fala uma outra língua, vocês se veem alguns dias acordando, sabendo que sonharam em inglês. Sonharam. Você sonha em uma língua, você organiza teu pensamento em uma língua. A língua tem que ser adquirida muito cedo, gente, para poder organizar o pensamento. Não faz mal se é Libras, o que é, mas é fundamental. Então, todo mundo que tiver Libras muito cedo está organizando seu pensamento muito mais cedo. E aí, eu vou fazer uma sujeira agora, mas eu vou aproveitar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. 6 surdos? São, eu acho que são. Ela não. Tá 5. 5. 6. Então, são 6. Então, está certo. 6 surdos. Como eles pensam em Libras? Eu nunca soube como é que eles pensavam. Pensam com sinais, né? Pensam com sinais. Eu estou ouvindo. Falar. Eu usei aparelho de amplificação sonora desde a minha infância e começava a tentar a inferir sentido naquilo que eu ouvia, mas eu não conseguia fazer a leitura orofacial. Ainda com o teste de língua de sinais tinha minhas limitações e todos nós surdos começamos a aprender a língua de sinais desde uma faixa etária considerável. E a maioria dos surdos em São Paulo, nós temos um bom desenvolvimento de língua. Nas séries iniciais eu tive muita dificuldade no meu desempenho escolar. Na 8ª série também. Depois eu fui para... Desculpa. Depois eu fui para a escola Ellen Keller. Depois eu fui para uma escola Ellen Keller, que é em São Paulo. Fiz da 5ª e 8ª série e tive a língua de sinais. Também tinha ouvinte e intérprete de língua de sinais nesse espaço educacional. No 3º colegial, não. Eu fui para uma outra escola e fiz o 3º aqui. Mas tem muitas limitações aqui em São Carlos. Penso que é necessário... Fiz o meu 3º colegial aqui em São Carlos, mas tenho muitas limitações e tenho vontade de fazer uma faculdade, mas não sei como ter acesso a esse espaço. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente como eu queria saber se seria possível... desculpe. Como eu queria saber se seria possível termos jovens surdos entrando na universidade, é que nós decidimos criar uma série de estratégias para ver se era possível, e é o nosso projeto, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tá? A
A primeira coisa que eu tinha que saber é se esse grupo que estava mais excluído do ambiente científico se teria algum interesse em ciência. E nós criamos uma série desses cursos fazendo ciência, e o interesse era incrível, a curiosidade fantástica e, obviamente, o raciocínio e as conclusões iguais às dos ouvintes. Depois nós passamos a fazer esses cursos juntando surdos e ouvintes, porque minha ideia é a seguinte, é que se nós vamos ter escolas inclusivas, nós vamos ter que ter metodologias que possam funcionar com todo mundo. E funciona muito bem com os dois grupos juntos. Tá certo? Aí nós decidimos que tínhamos que definir a nossa equipe de intérprete e tínhamos que ensinar os intérpretes de ciência, porque quando eles tivessem que conceituar algo que não existisse, eles tinham que conhecer muito bem o que é aquilo. E a outra coisa é que nós verificamos que os próprios alunos, quando eles faziam os cursos e estagiavam conosco, os meninos todos, cada curso da gente são pelo menos uns 20 alunos juntos, né, surdos, eles passavam a criar sinais daquilo que eles estavam vendo quando os sinais não existiam. Então, nós decidimos começar a anotar, gravar e juntar e criar um glossário que eu vou falar daqui a pouco, só em libras de termos científicos e tecnológicos. Os meninos chegavam para a gente com um conhecimento básico realmente faltando bastante. Então, meu primeiro pensamento é o seguinte: 90% do que a gente aprende, não aprende em escola. Então, o problema do surdo que chega com conhecimento menor que o ouvinte não é só um problema de escola, não. Desculpe, mas escola ensina muito pouco. 90% do nosso conhecimento é um conhecimento informal. Eu, por exemplo, ando muito de táxi. E o táxi no Rio de Janeiro é o seguinte: você entra no táxi, você fala ou bom dia, ou boa tarde, o que é que seja. E aí é como se ligasse um botão. O taxista começa a falar. Ele começa a falar. E aí só tem que fazer sim, não. E ele continua a falar. E se não fizer assim, não, ele também vai continuar a falar. Ele fala sobre política nacional, da qual ele sabe como é que ele vai resolver todos os problemas do Brasil, todos os jogos de futebol, todas as questões religiosas do mundo, principalmente da igreja evangélica. Enfim, ele fala. Eu sou uma expert no conhecimento do taxista urbano, né? Então, tudo que a gente aprende, querendo ou não, né? No caso do táxi, é sem querer, né? Pelo fato de ser capaz de ouvir. E uma professora nossa estava no banco quando as Torres Gêmeas foram... O avião bateu nas Torres Gêmeas, o primeiro avião. Estava no banco, numa fila de banco. Não tinha uma televisão no banco. Em 2 minutos, todo mundo do banco, alguém saiu, alguém berrou, todo mundo do banco sabia que o avião tinha batido nas Torres Gêmeas. E tinha um menino surdo que viu aquela agitação, e ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Tá certo? Então, a quantidade de informação informal que você perde por não ouvir. Nem estou falando da mídia, eu estou falando de ficar parada esperando o ônibus e as pessoas estarem conversando alguma coisa. Isso tudo é informação. Pode não ser a informação correta, mas é uma informação importantíssima que você consegue, né? Então, nós decidimos fazer um diagnóstico do conhecimento informal que eles adquiriam. Vou falar um pouquinho sobre isso. E a outra coisa que a gente achou que seria importante é criar material muito visual que desse muita cultura geral. Então, a gente está começando a fazer isso também. E a gente decidiu oferecer um curso de biociências para aquelas pessoas que realmente gostassem, para serem capazes de entrar na universidade. E a nossa experiência é fantástica com relação a isso.
e, eventualmente, desenvolver a autonomia do surdo. Então, a gente fez uma série daqueles cursos de curta duração, que eu te disse que são experimentais, etc., e oferecemos estágios para os surdos, e o entusiasmo foi total. Eles, na realidade, fazem todo tipo de experimento, que são eles que definem, né? Depois de cada dia, explicam para os outros, sendo os outros ouvintes ou surdos. Obviamente, aí o intérprete interpreta, mas eles explicam todos os experimentos, por que fizeram, por que não fizeram, se discute, etc. E, obviamente, o interesse existe, é uma questão de despertar esse interesse. Nenhum deles quer sair. A gente, quando diz que acabou o curso, todo mundo quer ficar, ninguém quer ir almoçar porque não querem largar o experimento. Isso, para mim, é uma vitória total. Além do que, os próximos cursos, a gente não precisa nem avisar. Os cursos, eu não posso dizer que passam de boca em boca, mas passam de mão em mão, né? Porque daqui a pouco todos eles, né, já se comunicaram, todos querem vir assistir, etc. Nós sentimos que tínhamos que capacitar os intérpretes, e eu acho que os intérpretes são a nossa voz, eles são heróicos. Eu realmente, quanto mais eu conheci, eu tenho uma admiração pelo intérprete enorme. Na realidade, os nossos, por exemplo, eles ficam o que eles recebem é nada, eles ficam com a gente aprendendo ciência, aprendendo tudo, nos ensinando sobre a experiência deles com os meninos surdos, de coisas que nós não conhecemos. É uma troca enorme, mas nós estamos capacitando, eles recebem um diploma da universidade de capacitação em biociências. Então, esses nomezinhos que aparecem são os estudantes meus de mestrado ou doutorado que estão fazendo. Estamos fazendo um glossário, né? E a metodologia, a gente anota todos os sinais que são espontaneamente desenvolvidos pelos surdos, durante os cursos, durante os estágios, durante o tempo todo. Depois tem uma reunião de elaboração com os surdos, com os intérpretes e com os biólogos, sobre os sinais que foram gerados. Existem alguns sinais que não foram gerados espontaneamente. A gente pergunta para os meninos surdos do grupo, né, porque a gente selecionou um grupo, se eles acham que é indispensável, como é que eles veem aquele sinal, como é que eles gerariam. Nunca somos nós que desenvolvemos. Eu não queria um alemão dizer como é que eu devo falar português. Eu acho que a gente não pode querer um ouvinte determinar o sinal do surdo. Então, é sempre com eles. Mas também não adianta a gente ter sinais que as pessoas não gostam, que os outros alunos não gostam. Então, todos os sinais gerados são testados no próximo curso. Se os outros meninos imediatamente passam a usar um com os outros aquele sinal, é porque o sinal foi aprovado. Quer dizer, a gente não pergunta se foi. Às vezes, a gente vê que eles são modificados para uma forma mais simples. Então, é a forma final que fica no glossário. Tá certo? Quando os sinais são testados, estão sendo usados, aí a gente grava o glossário em DVD, eventualmente para distribuir, e esses sinais que a gente grava estão divididos em fascículos temáticos, porque senão a gente nunca vai acabar. Então, a gente faz em fascículos, né? E a gente está começando a testar, dando aulas com ou sem os sinais para ver se a compreensão é facilitada. Porque se nós estivermos fazendo isso tudo e não facilitar, não adianta. Não precisa, mas eu garanto que sim, porque eles usam entre si. E, para mim, eu acho que essa é a prova. Se o surdo adotou aquilo como um par da linguagem dele. Tá? Então, é tudo. A gente tem sempre a palavra em português, o sinal, o desenho e a explicação. Isso são DVDs, então não é. Isso aqui é só para dizer o tipo de coisa que vem, né? Nós, no início, fazíamos como é que é a linguagem de sinal escrita? Como é que é? É a sign writing. E depois nós descobrimos que os nossos alunos não usam sign writing, não se interessam por sign writing, que é a linguagem escrita. É o sinal, tem umas regras e convenções para escrever o sinal. Então, a gente deixou isso um pouco de lado.
Já temos um de sangue, um de sistema imune, o de célula que está sendo gravado, vários outros, embriogênese, fertilização, tudo a caminho, que leva tempo. Mas só para dar uma ideia, só no sangue tem 102 sinais, e desses que estão, só 9 eram conhecidos. Quer dizer, foi necessário, para contar toda uma história de sangue, a geração de 102 sinais. É muito trabalho, em cada sinal são várias reuniões. No sistema imune, são 24 novos sinais, dos quais 17 existiam. Célula, na realidade, até que tem mais sinais. Tá? Na Inglaterra, nós começamos isso em 2007. Na Inglaterra, eles tiveram a mesma ideia em 2008, e eu estou me comunicando com o glossário de biologia da Inglaterra, porque depois como os sinais são gerados independentes, mas numa época muito parecida, nosso interesse é como é uma língua muito pictórica, se os sinais gerados são semelhantes, em 2 universos bem separados. Eu acho isso muito interessante com relação à geração de uma língua. A gente fez um enorme estudo sobre o impacto não formal, a mídia, qual era. E os nossos alunos disseram, nós lemos jornais. Aí a gente disse, que jornais vocês leem? São do Rio, né? Esses jornais a gente não lê, né? A gente vê a figura. Né? Então, ainda assim, nós pegamos as reportagens desses jornais, que são esses jornais extra. A reportagem tem um parágrafo, gente. Né? Então, a gente pegava aquele um parágrafo e pedia para os nossos meninos lerem um parágrafo. Podiam levar o tempo que quiser lendo o parágrafo. Sublinhassem as palavras que desconheciam e nos contassem o que tinham lido. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Isso daqui é de 3... São 3 pequenas reportagens de um parágrafo. O tema, eles nunca chegaram a compreender qual era o tema da reportagem. E são as palavras que eles sublinharam. Por exemplo, dengue, transmissor, contágio, focos, inseticida, inseto. Quer dizer, não dá para entender a reportagem se essas eram as palavras sublinhadas. Né? Era um sobre obesidade, a palavra obesidade já não conhecia, hipertensão arterial, enfim, impossível entender o contexto. Eles têm algumas palavras. Então, isso realmente os deixa muito longe da mídia. Isso é uma mídia simples, né? Um parágrafo, mas fica longe da mídia escrita. Né? Eu acho que isso a gente vê grande dificuldade. Nós questionamos, então, quanto que eles estavam se informando, também olhamos quanto que eles entendiam através de debates em Libras, de notícias, uma notícia que aquela semana inteira está sendo veiculada na televisão, no rádio. Por exemplo, terremoto do Japão, nós ouvimos as versões mais extraordinárias do terremoto do Japão. Quer dizer, com algumas coisas realmente compreendidas e algumas coisas absolutamente não compreendidas, numa coisa que a televisão mostrava o tempo todo, e etc. Então, a gente se questionou se realmente, quanto que se informa. Chega informação, mas como chega essa informação? Muito truncada, sem dúvida, muito truncada. E aí eu decidi que é porque a mídia é surda ao surdo. Né? A mídia não se dá conta que existe um surdo. Como a universidade não se dá conta que existe um surdo. O surdo continua invisível. Então, eu achei que, para quebrar isso, eu tinha que chamar pessoas da mídia. Então, eu chamei gente da Rede Globo, chamei gente da TV Brasil, chamei gente da Ciência Hoje Digital, mídias diferentes, com impactos diferentes, e nós fizemos uma mesa redonda. E todos eles tiveram a maior surpresa da vida, mas como eles... A gente põe closed caption, mas como eles não leem nossos... Mas, enfim, tudo era mais como. Quer dizer, então, obviamente,
desconhece. Nós fizemos também uma enorme enquete nas 2 maiores escolas de comunicação do Rio de Janeiro, se os alunos de comunicação têm alguma ideia da dificuldade de leitura dos surdos ou da dificuldade do surdo. E 60% disseram que nunca tinham pensado nisso. Quer dizer, não é que eles têm ou não têm, nunca nem pensaram nisso. Então, era uma coisa. E aí a gente acha que tem que começar na faculdade de comunicação. Não é pegar o profissional que já não tem um segundo na vida para fazer isso. Ainda assim, uma micro-reunião, assim, decidida em pouco tempo, fez com que a Rádio CBN, que tem um CBN digital, fizesse agora o CBN digital. Desculpa, está te atrapalhando. O CBN digital em Libras. E isso é a rádio. Quer dizer, que se sensibilizou na nossa reunião. Tá? A TV Brasil decidiu fazer mais programas de noticiários. A TV Brasil tem muito programa para surdo, mas ele noticiava coisas de surdos para surdos. E o que a gente está dizendo é que o que eles têm que fazer é fazer programas gerais, igual a Globo Repórter, igual, enfim, em Libras. Não é só ficar gerando um mundinho. E eles estão começando a fazer uma nova programação. O que eu quero dizer com isso é que não precisa de muito esforço, não, gente. Eu não sou nada, não conheço essa área, não tenho nome nisso, basta a gente ousar, fazer, chamar e despertar as pessoas para o problema, né? A gente quer aumentar a cultura, então a gente tem uma série chamada Doenças que Fazem História, e é sempre baseada em algum curso que a gente deu. Então, a gente deu um curso de coagulação, né? Aí eu quero ver como é que ela faz, senão não tem. Está vendo? Esse é um desses que a gente fez, né? A coagulação da hemorragia. Coagula, né? Ele vai e coagula. Ele vai e coagula. Um curso de coagulação. Então, para contextualizar, a gente tem a história de Rasputin e do filho do czar com hemofilia. E aí, com isso, eles sabem da Rússia antes da Revolução Russa, porque eu acho que eles nem sabem, muitos não sabiam nem que tinha tido Revolução Russa, né? Quanto mais que já teve Rússia antes da... Então, tem toda a história de Rasputin, que, obviamente, no estilo mangá, que é o estilo que eles adoram, pouquíssimas palavras, muito expressivos, mas que traz, junto com isso, todo um contexto histórico, de aventura, mas de conhecimento médico, enfim, tudo junto, vendo uma revistinha e com muito poucas palavras. Nós estamos fazendo um agora que estamos terminando sobre a peste negra, então, que traz muita informação sobre a Idade Média, fora todo lado da peste negra, Idade Média, etc. E tem um outro sobre Samuel Weiss também. E, então, coitado, Samuel Weiss não dá, é muito ruim. Mas, enfim, a ideia é fazer revistas em diferentes estilos, com poucos diálogos, quer dizer, eles sejam tão expressivos e tão... Nós temos essa ambição. Tão bem contados, que você não precisa ter muito diálogo escrito, mas o pouco que tem é uma maneira de aprender a ler e aquela construção. Tá certo? E tudo isso são teses de alunos meus, né? Um artista em arte, um glossário, enfim, tudo. Esse aqui é um doutorado, Flávio, que fez um curso de extensão em Biciências. E o que eu virei para ele, quando ele veio falar comigo do doutorado, eu disse: você seria capaz de ensinar a biologia inteira sem dar nenhuma aula teórica? Aí ele, eu disse, não me faz fazer isso. Ele disse, claro que você vai fazer. Então, ele conseguiu criar um curso de 880 horas todos os dias de manhã, em que os meninos chegam lá às 8 da manhã, têm aula lá, e ainda saem de lá para ir para o INES ou para as escolas deles de tarde. Nunca faltaram um dia. Tem uma que sai às 3 da manhã para estar às 8 da manhã lá no nosso negócio. Isso mostra que é um grande sucesso, né? E, obviamente, eles têm um laboratório e a gente conseguiu encadear. A gente não, Flávio. Flávio é outro herói. Encadear
toda biociências, a coisa atrás da outra, porque é todo por perguntas deles, quer dizer, mas o tema tem que ser tão bem levado que é que nem um livro de suspense, quando chega aqui, e aí? Bom, e aí? Aí você volta, joga a pergunta, aí eles, então a gente quer saber, e o sangue vai para onde? E aí ele vai, todos os sistemas, órgãos, comparativos, etc, etc. Tá? É um grande sucesso e é todo experimental, é todo com experimento. Né? Ninguém dá nenhuma resposta para eles. E depois depois que eles fazem todo o módulo, eles têm que nos explicar, aí eles têm que nos dar uma aula teórica em Libras sobre o que aquilo tudo é. Então, tudo aquilo que eles viram através de experimentos, eles agora fazem uma história completa e nos contam. Tá? Para saber também, eu queria saber mais do que isso. Então, nós queríamos saber quem sabe, eles poderão, um dia, trabalhar realmente como pesquisadores, né? Porque o nosso negócio é pesquisa lá. Mas não adianta, nesse laboratóriozinho deles, que é assim mesmo, tem 3 por 3 metros, é desse tamanho todo. Eu estava grudada na parede, tirando a foto, você vê que não tem onde se mexer ninguém lá dentro. Se a gente tirasse eles desse ambiente em que eles estão na zona de conforto deles e colocasse, a gente sempre mantém 2 alunos surdos juntos para poderem conversar, interagir, nunca colocarmos 2 juntos, com um intérprete, num laboratório hostil. Por hostil, gente, não é hostil de verdade, é um laboratório que eles jamais tenham entrado, que eles não conheçam ninguém, e naquele laboratório eles dão um problema para eles resolver. E eles vão ter que se virar lá, vão ter que perguntar onde é que está tal equipamento, como é que faz, o que eles serão capazes maravilhosamente bem, totalmente autônomos. E aí, isso para mim é muito bom, porque é propaganda para os outros laboratórios da universidade, né? No sentido que eles acham, mas eles não vão... E quando chegam, eles ficam embasbacados, né? Porque funcionam muito bem, com uma diferença muito grande, porque há um grau de concentração inacreditável, né? Enfim, muito bom. E a gente queria saber mais. Meu objetivo é que um dia os surdos ensinem os surdos. Não é por uma questão de surdo power, não, né? Assim, não, eles têm. É por uma questão de que os surdos que falam nativamente Libras, que pensam, e eu tenho certeza, de uma maneira diferente, e que têm uma memória totalmente diferente, eles devem ser quem vão ensinar os outros surdos. Vocês entenderam que não é porque eu acho que nós estamos usurpando o papel. Não, é uma questão de compreensão maior do problema. Então, eles seriam capazes de fazer isso? Eles teriam total autonomia? Não tem a menor dúvida. Eles têm uma autonomia no laboratório e agora os nossos alunos estão ensinando os alunos do fundamental da mesma maneira com que eles aprenderam para a gente. E são alunos do fundamental, os nossos alunos ensinando meninos do fundamental um curso de embriogênese, gente. Isso é 5º ano do fundamental. Embriogênese inteira, com ovos nas diferentes fases embrionárias. E eles vêm, definem, decidem quais são, ordenam as fases, descobrem as diferenças que tem, quais foram as modificações. E são meninos do fundamental, aprendendo com eles. Então, funciona. É uma via de mão dupla, e eu acho que isso é muito importante. Até o fato de a gente estar aqui mostra que é uma via de mão dupla. Né? O fato de que tiveram que chamar intérprete é uma via de mão dupla. O fato que eu fui para uma grande conferência sobre empregos para pessoas com necessidades especiais. Eu não sei qual era o nome da moda na época. Aí eu decidi levar os meus alunos. Né? Aí eu telefonei para registrar meus alunos e tal. E en passant, assim, como que eu disse, vai ter intérprete ou eu levo o meu?
intérprete de Libras, eu levo o meu. Aí houve aquele silêncio do outro lado do telefone. Era uma reunião só para empregos para as pessoas com deficiência. Na época era deficiência. Aí a pessoa disse Libras, dólar. Né? Quer dizer, eles não tinham a menor ideia que Libras era uma língua. Era Libras, era a Libras inglesa, ou era dólar. Quer dizer, aí, obviamente, no final, eles arrumaram o intérprete. E, aliás, a reunião não valeu a pena, mas valeu a pena para marcar presença, que não dá para esquecer. É uma via de mão dupla em tudo quanto é lugar, porque, vejam vocês, eu comecei por razões particulares, para uma viagem, uma conscientização da dificuldade da ausência de comunicação. E agora, eu já tenho uma série de pessoas totalmente, completamente envolvidas. Então, aqui é só para dar uma... Aqui é para dar uma ideia. Agora, eu acho que eu precisava da tal... Não, mas não faz mal. Nesse primeiro grupo, eu tenho de camisa lilás um intérprete. Depois é meu aluno de camisa preta, o aluno de doutorado, Flávio. Depois sou eu. Depois o desenhista Diego. Paula atrás deles, que faz os cursos de extensão, a Júlia, que faz o glossário, a nossa mascote, que é minha neta, é claro, né? Que é lá que, desde pequenininha, desde 2 anos de idade, ela sabia que tem pessoas que falam com a boca e pessoas que falam com a mão. E ela acha isso absolutamente natural. Ela fala com a mão e com a boca. É a coisa mais normal do mundo. É isso que eu queria que no futuro fosse. Nós teríamos pessoas que falam com a boca e pessoas que falam com a mão. Né? Tem a jornalista Roberta, que é essa na figura do meio, e que está estudando o negócio da mídia, tenho a Regina Célia, que está vendo impacto nas escolas, Ana Flores, que ensina no fundamental. Então, a universidade, o CCS agora, lá na UFRJ, toda vez que vê uma reportagem de surdo, vem falar comigo. Toda vez que alguém fala de costas para a plateia, chama a atenção. Então, mal ou bem, aos pouquinhos, você não precisa fazer a campanha, basta você estar lá, E aí as coisas vão sendo mudadas. Né? No início, eles achavam estranho, tinha aquele grupo diferente. Agora, é a coisa mais natural do mundo, e é assim que vai ter que ser. Né? E aí eu queria lembrar políticas brasileiras. Então, é o que eu chamo a exclusão da inclusão. Né? O Brasil faz coisas por política, decide que vai incluir. Não prepara ninguém, não marca ninguém, é o último. E aí decide que a inclusão é por decreto. Às vezes ele fica um menino sozinho numa escola. Às vezes tem intérprete, às vezes não tem intérprete, mas socialmente essa criança está totalmente excluída, gente. Né? Os professores não sabem o que fazer com ela. A gente não pode fazer isso por decreto, não. A gente tem que conhecer, saber e perguntar o que um determinado grupo gostaria de ter. Tá? Então, eu quero, só para terminar, eu já não aguento mais sinais, é o seguinte, eu vou contar uma história, e aí talvez os meninos que estão aqui, que são surdos, vão achar que eu contei errado, e provavelmente terei contado errado, mas eu vou contar do meu jeito, que provavelmente está errado. E é uma piada que eu ouvi de um surdo, mas que eu já devo ter modificado tanto que eu não sei quão igual que está. Mas eu gosto muito, e vocês podem não gostar nada, mas não faz mal, porque eu continuo gostando muito. É o seguinte, Jesus estava no alto, ninguém ficou ofendido não, porque Jesus só vai aparecer em 2 minutos, está no alto da montanha, fazendo milagres. Aí, subindo a montanha, tem um homenzinho com a dificuldade motora, com 2 bengalas, subindo aquela montanha inteira, e chega em frente de Jesus e explica o problema dele, pede uma bênção,
e, por favor, ele acredita, e Jesus diz, sim, meu filho, faça um milagre, você andará. Aí ele consegue andar, aí ele está no alto da montanha, aí ele joga as muletas para baixo e desce a montanha. Muito bem, obrigado. Daqui a pouco chega um cego, não tinha óculos escuros, porque naquela época não tinha, né? Mas um cajadinho branco, sendo levado, ajudado por um menininho, sobe lá e explica que é cego, ela gostaria de ver. Aí Jesus diz, faremos um milagre, e pode ir, meu filho, e você vai ver. Aí o cego vê, joga a bengalinha branca dele e está enxergando, está ótimo, o milagre foi feito, né? Então ele também desce todo feliz. Aí uma velhinha leprosa, toda cheia de lepra, com o sininho dela, aí chega lá, essa história para durar horas, né? Mas eu vou parar na velhinha leprosa. Toca lá com o sininho, não sei o quê, e Jesus, tudo, aquela coisa toda. Aí Jesus diz, sim, minha filha, claro, com fé, faça-se o milagre. A lepra vai, aí pronto, o nariz volta, ela pega e joga o sininho. Aí sobe, chega um surdo lá em cima e fala com Jesus, não, porque com Jesus você pode, né? Mesmo não falando, você fala. Falou com Jesus, explicou que é surdo, etc., e que queria muito voltar a ouvir e tal. Aí Jesus disse, sim, claro, meu filho, não tem problema nenhum, você está curado. Aí então ele pega o intérprete e joga do alto da montanha, né? Então, é o seguinte, eu gosto muito. Até nós chegarmos na fase, no Brasil, em que a gente puder jogar o intérprete do alto da montanha, nós estamos muito longe disso. Então, eu acho que cada um de nós tem que tentar fazer o seu papel, por pouquinho que seja. E eu queria agradecer esse bando de gente. São muitos mais, que têm me ajudado nesse projeto, que é um projeto lateral, e que no início as pessoas nem gostavam. O que ela está fazendo lá? Isso não é a praia dela, volta para o câncer, volta para a imunologia. Mas que para mim tem sido super, super gratificante. Muito obrigada. Ok. Bom, passamos para as perguntas agora, que podem ser feitas em português e em libras. Ok? Eu vou dar um microfone para você. Já tem alguma lei que é obrigada a ter intérprete de Libras em qualquer escola? Não sei em São Paulo, no Rio não é. Nem o Instituto Nacional de Educação de Surdos tem intérprete em todas as salas de aula, e lá nem todos os professores falam Libras. Ao que eu entendi, é de estado em estado. Nós temos um grupo fazendo a mesma coisa nosso na Paraíba, em João Pessoa, e lá é obrigado. Professora, eu queria agradecer a sua apresentação, acho muito rica e tal, e queria dar uma contribuição. Na verdade, a lei é federal, é obrigado sim, é que os estados ou as prefeituras se omitem, mas se a gente entra no Ministério Público e denuncia, imediatamente o Ministério Público tem obrigado as salas de aula, seja no fundamental, na educação infantil, em qualquer nível, a contratar intérprete. Então, na verdade, a lei é federal federal, estados e municípios. É o decreto 5.626. E aí ele obriga. Então, o que a comunidade surda tem feito é denunciado junto ao Ministério Público, e aí a instituição não tem para onde correr, ela tem que cumprir. Você veja, o INES é do MEC, você se dá conta? E lá não tem, é um instituto de referência. É porque o próprio INES não... como ele é historicamente carioca, é difícil fazer o Ministério Público se voltar contra o próprio governo federal. Mas, por exemplo, em São Carlos, hoje,
tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública estão autuando a Prefeitura e o Estado aqui por não terem os intérpretes na sala de aula para os alunos. Né? Então, tanto a Prefeitura quanto a Diretoria de Ensino está tendo que se mobilizar. Alguma coisa vai ter que fazer. Não quer dizer que vai contratar 10 ou 20, mas está tendo que se mexer por causa dessa legislação. Então, existe sim. Eu gostaria de falar. Eu tenho formação pela Unicep, fiz um curso de 4 anos em administração, mas não tinha o profissional intérprete de língua de sinais. E tive muitas dificuldades, precisei me empenhar muito mais, com ajuda em casa de alguns amigos, precisava fazer muitas perguntas, mas o professor, às vezes, também tinha dificuldade, ou então falava muito rápido, ou escrevia na lousa, e eu tinha essas limitações. Graças a Deus eu consegui, me formei, mas depois já aconteceu de outros surdos também, por exemplo, solicitarem na mesma instituição, ou também em qualquer outro lugar, né, em qualquer outra instituição de ensino superior, mas eles não terem essa condição de acessibilidade, por conta da língua de sinais, não ter o intérprete de língua de sinais. Se, de repente, tiver essa oferta, o surdo vai se interessar e vai entrar nesse espaço, sim, mas, infelizmente, a gente ainda não tem. Ele diz o seguinte, que é importante que nas universidades, na faculdade, abram, sim, esse espaço para inserir o intérprete de língua de sinais, mas também que seja um profissional, não é? Porque é necessário que se adequem não apenas à questão do aprendizado, mas também outras estratégias devem ser tomadas para tornar acessível o conhecimento ao aluno surdo. Eu posso dizer pela nossa, não é uma questão só de ter um intérprete, é uma coisa muito maior do que isso, é toda uma adequação que a universidade tem que fazer e que as pessoas têm que adequar a sua cabeça, eu diria, em primeiro lugar. Professora, eu queria saber a idade do acolhimento no Instituto desses indivíduos, porque, desculpa se eu não entendi direito, mas a senhora lida com indivíduos adultos sem déficit neurológico nenhum. A senhora falou em surdez profunda. Não existe déficit neurológico nenhum, nem na parte cognitiva, portanto. E qual a idade de acolhimento que esse indivíduo chega ao seu instituto? Porque nós estamos em indivíduos do ensino médio, lembre, que todos eles são muito mais velhos do que seriam no ensino médio regular de ouvinte. Eles chegam, por exemplo, os do ensino médio nossos, chegam com 18 anos. Entendi. Né? Não é um trabalho que a senhora que existe no ensino fundamental. Então, desculpa se eu não tinha entendido. Agora que nós estamos começando. Agora nós decidimos. Primeiro a gente vai ter que ver se funcionava, né? Agora que nós decidimos que sim, que o ideal, e tem até uma pessoa fazendo uma tese com isso, que o ideal é que isso comece no fundamental. E se começar no fundamental, é capaz que no futuro a situação reverta. Não é que eu estou querendo rever, mas é que se começar no fundamental, talvez nós vamos ter meninos surdos melhores, pelo menos na área de ciência, de raciocínio, etc., do que os ouvintes, porque eles começaram muito mais cedo uma nova maneira de ser. Eu queria fazer uma pergunta se esse material, por exemplo, os vídeos, o glossário e tal, o curso de extensão, se a gente tem acesso a como vocês trataram, como as atividades foram preparadas, tal. Então, primeiro o glossário. Nós temos 2 glossários gravados e um terceiro que deve ficar pronto semana que vem, os outros todos em diferentes fases dos estágios. Nosso sonho original é que nós íamos gravar os glossários, obviamente íamos conseguir financiamento para fazer 5.000 cópias, espalhar para o Brasil inteiro, e não. Né? Estão lá, eu estou tentando ver se a gente consegue isso, mas nós queremos que ele esteja livre, aberto, acessível. Então, na realidade, o que nós estamos tentando fazer
Imagina, porque também nenhum de nós é profissional de nada, né? Quer dizer, até meus alunos, que agora se voltaram totalmente para essa área, eles entraram para trabalhar comigo dentro da área de química biológica, né? Quer dizer, porque ficaram tão entusiasmados que mudaram. Porque o que nós estávamos querendo fazer era realmente conseguir, talvez, cortar em pedacinhos pequenos e colocar num mecanismo tipo YouTube, porque a ideia é que seja gratuito para qualquer pessoa. Tá? Mas aí precisamos... Como originalmente a gente tinha pensado os DVDs, mas agora a ideia é começar a cortar num tamanho... Eles são pesadíssimos, eles são filmagens de todos os movimentos. Depois, cada DVD termina com um texto contextualizador de todos os sinais que existem para as pessoas sentirem. Então, é muito pesado. Olá, eu gostaria de saber, quando a senhora começou a fazer a pesquisa, como é que teve contato com surdos? Existe uma lista, algo? Como a senhora achou os seus surdos? Não, no Rio era mais, Rio de Janeiro era mais fácil, né? Porque tem a FENES, que é a Federação Nacional dos Surdos. Então, e a gente conhecia o vice-presidente da FENES, que era o Paulo André. Então, isso. E o outro é porque tinha o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, eu no INES, eu fui lá durante 1 ano, todos os dias, pedindo para ser vista, para conversar. Aí estava sempre todo mundo ocupado. Aí eu voltava no dia seguinte, sentava na mesma cadeira, eu pedia para ver. Depois de 1 ano, eles me arrumaram alguém para se livrar da minha presença lá durante 1 ano, e aí tudo começou. Mas a gente tem às vezes até que se humilhar, se você considera isso. Eu não considerei humilhação, eu achava eles uns bobões de não quererem isso. Enfim. Mas se a gente quer, a gente vai. Depois, as outras escolas, inclusive os outros meninos, foi de mão em mão. Aí todo mundo já me procurava, já não precisava ir atrás de mais ninguém. Isolamento, discriminação, inclusive na família, não é? E um pensamento diferente. Que expectativa a senhora tem assim, para a ciência dessas pessoas, uma vez que a discriminação, o isolamento, pode levar a um questionamento maior? Pois é, você falou num ponto que a gente está discutindo muito, né? Eu, na realidade, acho que é muito interessante. Para mim, aí é um outro lado, né? Para mim é muito interessante tentar ver como é que eles veem ciência de uma forma diferente. A ciência tem o grande problema dos paradigmas. Eu acho que quem trabalha com ciência sabe disso. Né? Você carrega ideias pré-concebidas. E às vezes é muito difícil se livrar dessas ideias pré-concebidas para pensar diferente, né? E aí eu acho que trabalhando com um grupo com menos ideias preconcebidas, eu talvez consiga ter avanços diferentes, mas não sei. É uma experiência, né? Mas eu também, eu bem que concordo nisso. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Aonde eu posso acionar o Ministério Público? Isso tem que perguntar a ela. Na área da saúde, desculpa. E na área da saúde? Eu não entendo nada de lei, quer dizer, eu estou mais interessada no meu contato com os meninos surdos dentro do meu universo, que é o universo da universidade, da pesquisa. Essa parte legal, eu realmente... Tanto que eu estou até surpresa, porque eu sei que eu fico muito irritada do INES. No INES, eu acho que tem 5 intérpretes para 600 alunos. Mas eu nem sabia que era obrigado. Quando eles vão ao médico, como saber que ele é surdo? Fica chamando pelo nome 5, 6 vezes, aí o médico, tá aí, vai embora. É isso que ele está perguntando, como funciona lá essa questão? Médico surdo, entendeu? O médico atender o surdo. Pelo nome dele na ficha. Na realidade,
dentro do hospital, nós realmente temos um intérprete, que rapidamente percebe, quer dizer, o médico não precisa estar escrito, rapidamente percebe se o indivíduo é surdo. E o hospital tem um intérprete, isso sim. Que eu acho muito difícil, sabe por quê? Porque, às vezes, a questão médico-paciente é uma questão muito íntima. E eu não sei como é que vocês se sentem com relação a isso, mas, às vezes, esse diálogo do médico-paciente ter que ser passado através do intérprete, eu acho que em algumas situações deve ser uma situação complicada. Eu não acho que isso... Mas, certamente, eu acho que é a única possibilidade, né? Eu já acho ótimo que tenha um intérprete lá. Mas eu vou dar um exemplo para você de coisas que aconteceram. Uma aluna minha surda estava indo para um congresso internacional de inclusão, tá certo? Que, aliás, era em João Pessoa, não era... É um internacional porque vinha gente de fora e não porque a gente estava indo para fora. E ela estava viajando sozinha, né? Porque todos vocês são autônomos. Fez check-in, tudo o que tinha que fazer, ela fez. E ela ia dar uma palestra no congresso. E aí ela sentou, olhou a televisão, viu o gate, o portão, sentou no portão. E aí, poucos minutos antes de entrar, eles mudaram o portão, mas não trocaram o nome que estava escrito, não tocaram na televisão. Isso acontece milhões de vezes no aeroporto, gente. Então, depois que eu trabalho com surdos, eu fico prestando uma atenção nisso. E ela ficou parada, e ninguém entrava pelo portão. Quando ela achou que já tinha passado a hora do avião, ela foi perguntar o que aconteceu com a hora. Aí ela soube que eles tinham chamado ela, chamado no alto-falante várias vezes, e como ela não tinha vindo, ela tinha perdido o voo. Ela explicou que tinha que dar conferência, que tinha que, assim, mal ou bem, né, ela conseguiu fazer. Aí eles disseram, então é o seguinte, nós vamos te colocar num outro voo, mas você não vai precisar pagar a multa. Saiu até no Isto É, porque eu não deixo as coisas passarem barato, né? Mas se chamou voo surdo em vez de ser voo cego, né? Isto É. Mas é isso. Na realidade, nos Estados Unidos, ela estaria processando-os por um dinheirão, né? E aqui ela não precisou pagar a multa. Então, sim, eu acho que ainda estamos muito longe do respeito necessário. Pode. Primeiro, eu quero dar os parabéns para a senhora por essa iniciativa, muito lindo. E eu não entendi direito aí sobre a área da saúde, a pergunta que falaram aí, que perguntaram, é que há cerca mais ou menos dos 10 anos atrás, eu perdi a audição do ouvido direito e tumultuou um pouco a minha vida, convívio social. E eu fiz tratamento com um médico da Unimed. Eu trabalhava numa firma e tinha convênio. E esse médico me disse que eu nunca mais ouvi do ouvido direito. E eu tenho séria dificuldade, desde que eu perdi a audição do ouvido direito. E quando eu vejo um surdo, dá uma vontade de conversar, tudo, mas o médico falou para mim dar graças a Deus ainda ouvido esquerdo. Então, se amanhã ou depois perder a audição, perder a do esquerdo, eu acho que eu vou conviver normal, do jeito que eu estou convivendo com a do direito, sem ouvir nada. Então, parabéns. Obrigada. 2. Vai.
considero que é totalmente importante as pessoas, por exemplo, na área da saúde, conhecer a língua de sinais. Por exemplo, se eu for ao médico acompanhado de um intérprete, eu posso ter algumas coisas que são particulares, minhas, né? São alguns assuntos particulares. Como que eu vou compartilhar isso, ainda que seja com um profissional intérprete de língua de sinais? Em São Paulo, a minha família, entre os meus amigos também, nós tínhamos um grupo, usuários da língua de sinais. Aconteceu de alguém falecer. O que aconteceu? Nesse momento, foi necessário ir ao médico. Um surdo amigo meu faleceu, em São Paulo. Um surdo que participava do nosso grupo. Sentimos muita saudade, inclusive, dele. O que aconteceu? Por erro médico, aconteceu essa situação aconteceu nesse espaço por conta de um problema que ele tinha ao lado direito do corpo. Ele tomou um remédio, foi dormir, bateram na porta, tentaram chamá-lo, mas não conseguiram que ele despertasse. Então, chamaram o Instituto Médico Legal, tentaram também acionar, entre outras ações, entre outras instâncias. E a mãe, juntamente comigo, que também fomos verificar qual era a doença, o que tinha acontecido, disse que era necessário um intérprete de língua de sinais. E, realmente, a partir disso, eles verificaram que era necessário. E, de repente, não teria acontecido isso se tivesse o profissional lá. Isso é vergonhoso. Eu, pelo menos, tenho medo de ir sozinho a esse espaço. Depende também das variáveis entre as pessoas e os profissionais. Por exemplo, um amigo meu que fica doente com um nenenzinho doente, ele vai até um espaço, por exemplo, com a sua esposa, eles vão até um espaço do hospital, um espaço da saúde, ambiente da saúde. Eles vão, diagnosticam e não tem intérprete de língua de sinais. Ainda que ligue para alguém para chamar, para interpretar, isso pode sim, de certa forma, tornar acessível ao que está sendo falado ali. Mas tem outros fatores que estão subjacentes a isso. Por exemplo, é necessário também ter uma troca de profissionais também, porque tem essa troca de profissionais médicos nesses espaços também. São Paulo é um espaço que tem esse sinal. É um espaço em São Paulo que tem. Perto da USP, em São Paulo, tem esse espaço que eles, perto da Marginal, que eles têm um local onde tem o médico e o profissional intérprete de língua de sinais, e é necessário que tenha essa troca de turno. Eu queria responder. Bom, eu queria responder responder a ele, por isso que você tem que fazer. Eu acho que, na realidade, a presença, a ausência do intérprete, tudo isso é como a língua viva. A língua começa a adquirir novos termos, novos vocabulários, quando eles se tornam necessários. Eu acho que se o indivíduo surdo não pressionar... A universidade nossa não tinha nenhum intérprete, porque não tinha necessidade de ter intérprete. Eu acho que quem tem que pressionar pelas coisas somos nós mesmos. Cada um de nós tem que lutar por aquilo que necessita, né? Para não ficar uma coisa também assistencialista de outras pessoas lutando por isso. Mas eu garanto, pelo menos no nosso hospital, tem um intérprete. Isso se tornou necessário, eles colocaram. Eu garanto que, se vocês realmente lutarem pela presença do intérprete, pelo menos um em cada hospital, porque isso eu achava que era lei, tá aí, mas agora eu já não sei mais nada. A presença, tanto em tribunais, como em hospitais, e até os profissionais do Corpo de Bombeiros, eles aprendem Libras para os primeiros socorros, caso seja necessário num acidente em que tenha surdos envolvidos.
Isso eu sei que, pelo menos lá no Rio, eles sabem Libras. Mas é vocês é que têm que começar a pressionar por isso. Aconteceu na última semana, na quinta e na sexta-feira, eu fiquei gripado. Fiquei aguardando melhorar. No sábado, eu fui ao Hospital Novo, que fica em frente à PAI. Ao Hospital Escola, que fica em frente à PAI. A minha mãe foi junto comigo. Dei os meus dados, forneci os meus dados, como nós fazemos comumente. Fiquei um bom tempo esperando. E, na verdade, eu piorei. Quando nós entramos, eles nos chamaram, o médico nos chamou. Juliano, fui. O médico examinou-me, ele me examinou, como corriqueiramente faz, normalmente faz. Mas eu fiquei desconfiado, porque já me deu 2 injeções. Ainda depois também um outro remédio. Oral. E um remédio que, na verdade, não melhorou em nada. Não melhorei, não sarei. E fiquei aguardando. Esperei um mês. Esperei um mês, fiquei um mês esperando. Nervoso porque não conseguia melhorar dessa gripe. Não melhorava. Depois, um dia à noite, fui deitar, nariz escorrendo, com muita coriza. Na manhã posterior, ela me perguntou, mas que difícil, filho, isso não sara. Foi então que nós procuramos um outro espaço onde nós fizemos o raio-x. Pagamos R$150 na consulta. Inferimos o quê? Que no espaço onde era público e deveria ser gratuito, não tivemos atendimento. Nesse outro espaço médico, tinha tido o quê? A injeção que doeu muito. Agora, passou esses dias, segunda, terça. Na quarta-feira de um mês anterior a isso, melhorou. Mas eu fiquei ruim por muito tempo. Extremamente interessante o que ele coloca, porque, na realidade, o Serviço Público de Saúde, e eu trabalhei 15 anos em unidade básica de saúde em periferia daqui de São Carlos, e a gente, assim, tentava fazer vínculo, mas trabalhando em pronto atendimento, isso não se consegue, e todo mundo há de concordar comigo, mesmo com as pessoas sem deficiência, porque o atendimento tem que ser extremamente rápido, a gente tem um monte de paciente para atender, a gente tem que dar conta do recado, e o tempo de espera tem que ser curto e tudo mais. Mas, por exemplo, isso tudo que ele falou, eu concordo, que eu acho que tem que começar a existir vínculo, né? Vínculo médico-paciente, vínculo vendedor e o comprador, vínculo aluno e professor, porque se não existe vínculo, e não necessariamente afetivo, mas um vínculo de compromisso, isso realmente nada vai para frente. A senhora vê, eu tenho 2 pacientes com síndrome de Goldenhar, que não é uma síndrome tão frequente, mas é uma síndrome que dá uma deficiência grande auditiva, né? E eu trato de um paciente com um deles, eu trato desde pequeno. Nem eu sei o sinal nem eu sei a comunicação na forma de Libras, nem a mãe e nem ele.
Mas a gente tem um vínculo tão grande e tão bom que eu entendo perfeitamente o que ele está me tentando dizer e ele atende meu tratamento assim de maneira bem adequada. Então, eu concordo com o que ele falou, mas veja só, um serviço de saúde público, eu não estou nem defendendo nem criticando, mas onde a gente tem que dar conta de um atendimento rápido, fazer legal, de qualidade, sem descontentar ninguém, é muito difícil. E eu entendo que isso aconteça, porém, eu insisto nisso, vínculo que vai depender do tempo, sim, mas tem que existir em qualquer lugar, né? Para que haja o acolhimento, para que haja a inserção, para que haja, então, a inclusão. Porque se eu receber um paciente com deficiência auditiva ou visual, e no meu consultório ou na minha sala da unidade básica de saúde, e naquele pequeno espaço de tempo não tentar me aproximar dele, eu posso ser assim muito experiente na patologia que eu vou conseguir decifrar, mas se eu não conseguir formar vínculo com ele, eu não vou conseguir nada. E o tratamento vai ser tão ineficiente quanto foi com ele, né? Era só isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Sinto também a grande dificuldade que todo esse, nossos companheiros que têm a questão de não ouvir, os surdos, no caso, eu sinto na pele praticamente o dia a dia deles, e foi quando eu passei a me interessar em aprender Libras individualmente. E aí foi quando alguns amigos aqui, que inclusive está aqui nessa noite, começou a trabalhar na Electrolux, sou funcionário lá, e no começo da experiência deles, tinha um intérprete ali no período de adaptação ao trabalho. E aí, após o período de experiência e tal, não teve mais, né? Aí eu questionei a empresa, questionei a segurança do trabalho, questionei o porquê nas empresas não terem também, um intérprete constantemente. E aí a gente vê que eles muitas vezes pegam as empresas no geral, não falando de uma especificamente, contratam muitas vezes uma pessoa com algum tipo de deficiência simplesmente pela questão da cota. Isso me entristece bastante, porque a gente vê a dificuldade que cada um deles tem. Eu me lembro do primeiro dia que eu fiz o primeiro curso de Libras com um companheiro nosso, Alexandre, que muitos deles conhecem, e ele colocou uma música para nós ouvir no primeiro dia de aula, e os meus olhos encheu de água, porque ele começou a falar assim: agora vocês imaginam você ouvindo essa música tão linda e o seu amigo aqui do lado olhando para você e nem imagina o que está acontecendo. E aí eu acho que as coisas têm que ser muito mais além do que ter um intérprete no posto de saúde, ter um intérprete no posto de trabalho, ter um intérprete na igreja. Eu fiquei tão contente quando o primeiro dia de aula eu cheguei na cantina daquela estabelecimento que a gente estava fazendo e tinha ali um surdo pedindo um pedaço de pizza. E naquela noite eu aprendi a falar pizza, que é a mão em P, em forma de pizza. E ali para mim foi tudo, sair dali daquela noite e saber que eu pude ajudar um surdo a pedir um pedaço de pizza e falar o valor para ele. Mesmo com toda a dificuldade que eu tenho, eu estou num nível intermediário de conversação, estou buscando conhecimento individualmente, aprender mais, tenho uma vida muito corrida, E eu acredito, assim como o nosso companheiro Renato, um dia, numa reunião do orçamento participativo, falou, que tem que começar da infância na escola e forçar o governo, forçar as universidades, forçar desde da infância a ter acesso a essas pessoas. E aí eu me deparei com um curso de extensão universitária que eu estava fazendo há poucos dias na Unicep, e que dizia também: tudo bem, a criança nasceu, começa a aprender Libras desde criança. E quando acontece do surdo perder,
de uma mãe que nunca ouviu falar de Libras, de repente tem um filho que é surdo, nasce surdo. E essa mãe, e esse filho, como vai lidar, ser tratado pela mãe, a mãe como vai tratar o filho? Então precisa de uma... Eu vou tentar acabar. Como que lida com essa questão na sociedade no geral? Então eu acredito que teria que oficializar Libras nas escolas, e mais do que isso, conscientizar as pessoas que nós precisamos acolher todos os surdos e ter essa preocupação que é numa sociedade no geral. Enquanto não oficializar nas escolas, desde do ensino básico, médio, fundamental, todos os ensinos, não adianta nada a gente muitas vezes ficar brigando, questionando, que a gente não vai sair do lugar. Eu queria fazer só 2 comentários para a sua apresentação. Um é que, de novo, não é por decreto que essas coisas acontecem. Você foi aprender Libras porque chegou um menino surdo. Na realidade, a gente aprende porque a gente convive. Meu laboratório inteiro foi aprender Libras, e, na realidade, não precisava. Né? Todos eles falam, eu continuo falando Eugene to Tarzan, né? Mas eles falam direitinho Libras. Então, a primeira coisa é que não é por lei, não é por nada, é pelo convívio. As pessoas vão aprender pelo convívio. Com relação à creche, pois é, a minha neta, a Joana, era a nossa experiência, porque a minha ideia é que as crianças na creche, crianças ouvintes em creche, aprendam Libras na creche. Porque é absolutamente... Quer dizer, a minha neta acha isso a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, ela sabe que tem pessoas que não escutam, mas não tem problema nenhum, porque ela consegue falar, se comunicar. Então, sim, eu acredito nisso. Acho que isso não é tão difícil, até porque na creche o que você está fazendo é primando, não sei, iniciando, né, as crianças a ideia de que existe uma outra língua. Ninguém precisa ter Libras complexa nesse momento. Basta bom dia, boa tarde, comidas, etc. Então, sim, eu acho que criança seria o ideal. Por exemplo, você fazer professoras de licenciatura aprender Libras em 6 meses, uma vez por semana, você sabe, eu sei que é o mesmo que nada. Se eles souberem, vão dizer bom dia, boa tarde, acabou. Ninguém faz aquilo absolutamente. É o mesmo que nada. É o governo fingindo que está ensinando alguma coisa. Então, eu acho que é o convívio, é isso que vai criar, tá certo? Agora, acho que tem algumas possibilidades que a gente teria, e que é isso, é de ensinar as crianças muito pequenininhas, porque aí é tão fácil, né? E são gestos bonitinhos, e, né, principalmente os da natureza são tão lindos, eu acho que eles gostariam muito. E tinha alguma outra coisa que você falou nesse teu longo discurso que eu me esqueci, porque eu devo estar com Alzheimer, mas diz aí. Em relação à saúde, será que seria possível, não sei, eu vejo a dificuldade, né, inclusive a que a moça ali apontou, em relação à saúde. Eu sei que é difícil, em todos os meios, né, da sociedade, colocar um intérprete, né? Será que não seria possível a gente se pensar, então, no caso, num centro de especialidade, ter um ambiente específico, 24 horas para atender esse tipo de pessoas, um local específico, no mínimo, com um clínico geral, com uma pessoa com capacidade de ter a formação específica que ele atende, e a questão de Libras também. Algumas pessoas, e eu já me lembrei qual era a outra, algumas pessoas no Rio estão começando, eu acredito que aqui em São Paulo tem os polos de surdos, porque também não basta ter um. Se a pessoa mora a não sei quantas horas daquele imagina doente, não, mas polos, sim, eu acho que isso é a solução que eu vejo. E quando tiver que ir realmente no sistema terciário, aí ter um intérprete. Você me falou com relação
a mães de baixa renda, criança, a mãe não fala a mãe não conhece Libras, a criança. Pois é, esse é o caso dos nossos 90%. Surdo de pai surdo são maravilhosos. Na realidade, criança surda de pai surdo se comunica com os pais aos 6 meses de idade em Libras. Comunica diálogo. Comunica com uma outra criança que saiba Libras. Aos 6 meses, nenhum bebê nosso se comunica, porque a gente reconhece esse chorinho disso, esse chorinho daquilo, mas comunicar é uma coisa muito diferente. E com 6 meses, um bebê de filho surdo se comunica. Porque, na realidade, a parte motora, você já consegue regular muito melhor a partir dos 6 meses. Não é? E os pais dele, desde que ele nasceu, você sabe que tem um mamês em Libras também? Mamês é aquela linguagem que mãe faz. Tem o titibate em Libras, é muito interessante isso. Agora, realmente é muito difícil essa situação, e é o que acontece na maioria das vezes, é que 90% dos nossos surdos, 90% dos surdos do mundo inteiro, na realidade, são filhos de pais ouvintes, que, claro, que não poderiam antever que o filho ia nascer surdo, ou que ele teve meningite e ia ficar surdo, né? E muitos são, inclusive, de baixa renda, em que a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, o pai tem que trabalhar o dia inteiro. Então, não se pode nem dar o luxo de aprender. E aí são nesses momentos que eles criam esses códigos de comportamento que te permite, entre mãe, pai e criança, um certo tipo de linguagem, mas não é uma linguagem para organizar pensamento. O quê? Não tenho a menor ideia, não sei nem no Brasil, ainda mais no São Carlos, não. Eu não sou expert no assunto. O que eu estou falando é o que eu vivi. Ok. Bom, a gente já está adiantado na hora. Então, vamos agradecer à professora Vivian por essa excelente palestra. E também agradecer a Michelle e a Priscila pela tradução para Libras, né? Foi excelente. E o DVD vai estar disponível em breve no site, né? E também na biblioteca. Então, também vai ser passado no TV a Cabo Net, aqui local. Então, eu gostaria de lembrar vocês que a próxima palestra vai ser dia 13 de setembro, terça-feira, né? O palestrante vai ser o professor Sérgio Rezende, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, né? Ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco e vai estar aqui falando sobre ciência, tecnologia e inovação para o futuro do Brasil. Okay? Então, 13 de setembro, terça-feira, às 19 horas, aqui nesse auditório. Então, muito obrigado, então, a todos. Boa noite.